Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Com essas saudações que Paulo usava, nós queremos começar também o nosso comentário sobre 1 Coríntios, que é esta playlist. Estamos agora iniciando os comentários em vídeo de 1 Coríntios. Eu quero te pedir um grande favor, que você divulgue este link e, ao mesmo tempo, assine o nosso canal. É muito importante para mim e para a divulgação da palavra de Deus. Também, em breve, você vai receber alguns links para você poder ter alguns esboços do livro de Coríntios. Se você quer participar da nossa comunidade, vai aqui embaixo nos comentários e você pode acessar a nossa comunidade de 1 Coríntios ou da nossa comunidade geral de espiritualidade cristã brasileira. Um grande abraço e não esqueça de assinar o nosso canal ou também visitar a nossa escola com www.academiadodiscipulado.com. Não esqueça de colocar o www para que você chegue lá. Um grande abraço, solta a vinheta e vamos à aula do comentário ao livro de Coríntios. É muito importante entender que ficarão coisas em branco, assim, sem resposta, possivelmente você pode deixar um comentário, mas sem esquecer de assinar o nosso canal. É interessante, é importante saber de que para você ter uma compreensão do texto bíblico melhor, uma boa interpretação, no que eu dizer a mais correta ou a perfeita, é você ainda pesquisar o contexto histórico da vida em Coríntios. Por exemplo, as suas instalações, os seus jogos, a sua cultura, as suas religiões, ou grupos esotéricos, gnósticos, judaísmo que existia. Isso não vai ser feito para um sermão. Isso é uma contínua pesquisa que a gente vai conhecendo as descobertas novas que não modificam em nada a base sólida da nossa fé, mas, pelo contrário, fortalece e também nos ajuda a comunicar realmente a palavra de Deus. Começando com a saudação de Paulo, veja bem que ele está muito interessado em apresentar não somente a sua interpretação dos acontecimentos para os quais foi chamado ou foram convidados a responder. Veja bem que Paulo vai, e nós vamos ver isso mais para frente, com certeza, de uma maneira mais clara, Paulo foi convidado a responder algumas perguntas a partir do capítulo 7. Nós vamos encontrar Paulo respondendo perguntas que a igreja em Corinto fazia. Mas primeiro ele vai tratar os problemas de Cloé que apresentaram ali. A saudação no capítulo 1, de 1 a 3, mostra que quando Paulo começa os seus escritos, a sua resposta, de maneira constante, sempre ele emprega um formato que era comum na época, no seu dia a dia. Então, Paulo não está inventando uma nova forma epistolar ou de escrever carta, mas ele se apresenta dentro de uma sua realidade. Na abertura de todas as cartas, sempre há uma identificação do autor, do destinatário, de uma saudação. Aqui já você tem 3 pontos interessantes a estudar. Então veja como que você pode fazer o texto falar. Não você exclusivamente falar do texto, mas o texto falar. Então você fala do autor,
destinatário e a saudação. Cada um desses momentos requer uma compreensão. Não há uma saudação como nós fazemos hoje. Oi, tudo bem? Aqui no Brasil ou em outro lugar do mundo. A mesma coisa, como que se identifica, né? Porque se identifica com determinadas características. Quem são os destinatários, onde eles estavam, qual era a formação daquela igreja. Pode parecer absurdo isso, mas você não tem como falar a mesma coisa a uma comunidade pobre, média ou rica, ou misturada, enfim. Sempre há uma realidade por trás das escritas paulinas ou de qualquer livro da Bíblia. No primeiro versículo, Paulo se identifica com o termo apóstolo. Quando ele fala de si mesmo como tal, é evidente que ele não considera que o apostolado está limitado somente aos 12. Nós temos apóstolo depois dos 12 discípulos? Temos. E isso vai ficar claro em outras epístolas, como em Pedro, por exemplo. Quando Pedro fala a respeito dos vossos apóstolos, fala, se não me engano, no capítulo 3 da segunda carta. Então, não é uma exclusividade dos 12. Claro que esses 12 não vai ter, não são a mesma essência do que os consequentes depois de Paulo. Depois desses 12. Esses 12 andaram com Jesus, estiveram com Jesus e tiveram umas características específicas. Então, esse modelo dos 12 dos evangelhos é exclusivo. Mas os outros apóstolos pós os evangelhos, ele também tem suas características específicas. Então, Paulo não foi discípulo de Jesus de forma histórica, né? Seu apostolado provém de Jesus ressuscitado. A sua experiência que ele teve em Damasco foi muito forte e isso fortalece a sua chamada e a sua comissão como apóstolo era o resultado de uma chamada específica. Jesus, ou Cristo ressuscitado, comissionou Paulo com um chamado divino que não foi acidental. Quando você estuda Atos sobre o chamado de Paulo, você vai ver ali a ação de Ananias, como ele se recusa e como o próprio Deus fala para Ananias quem era Paulo. Era um apóstolo, que significa um enviado, um mensageiro. Um mensageiro, entre aspas, carimbado por Deus. Essa é a condição de Paulo. Ele foi carimbado por Deus. Podemos dizer, para tentar uma diferença, que os apóstolos posteriores a Paulo eram carimbados, normalmente entre aspas, pela igreja. E neste caso, não. Este caso é carimbado por Deus. Então, Paulo tem uma conexão como apóstolo, onde emprega a sua palavra ou a sua frase preferida em Cristo Jesus. Né? Então, Paulo faz uma ligação da sua chamada com o Senhor Jesus. Ele coloca o seu irmão na fé, Sóstenes. Né? Sóstenes é alguém que é chamado de irmão, que já era importante naquela época ser chamado de irmão. É interessante que Paulo se refere a ele como um companheiro escritor. E o fato que mencione Paulo a Sóstenes não indica nenhuma forma que a autoridade apostólica de Paulo seja diminuída. Não, ele está simplesmente sendo um parceiro. Sóstenes é um parceiro de Paulo. Alguns opinam que Sóstenes pode ter sido o secretário de Paulo, e neste caso, respeito à sua identidade, se crê que Sóstenes era o principal da sinagoga em Corinto, ali onde foi maltratado por parte da multidão e que está narrada lá em Atos 18, versículo 17. A sugestão é que depois que Sóstenes se tornou um cristão e
posteriormente, então, acompanha Paulo até Éfeso. Por isso, Paulo o menciona para que ele seja conhecido ou já o reconheçam bem em Corinto, porque já ele era de Corinto, né? A seguir, Paulo passa a identificar o destinatário da carta. Né? Paulo ocupa o término eclesia, igreja. Você sabe que a palavra igreja era comum na época e era para se referir a qualquer assembleia. Né? O uso dado cristão, no entanto, faz que tenha algumas matizes diferentes. Porém, a palavra eclesia é um encontro, uma reunião, tá? Uma assembleia. Então vamos pensar assim, um sindicato dos cabeleireiros. Então seria a eclesia dos cabeleireiros. Não há nenhum problema. Ou a igreja dos cabeleireiros. Não há nenhum problema nisso. No caso do uso de Paulo, é evidente que ele vai dar os matizes, né, diferentes daquilo que se conhecia no mundo pagão. Por que esses matizes são diferentes? Porque a palavra eclesia, elas vem agregada de um qualificativo, a eclesia de Deus. Né? Então está muito claro que Paulo se dirigia a uma congregação considerada por ele como povo de Deus. O vocábulo eclesia ou igreja, nessa forma grega, era a sua vez usada na Septuaginta, a palavra kahá. Este vocábulo, esse término empregado no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, para se referir ao povo de Deus. Está reunido em um lugar ou não. Então, a Assembleia de Deus, Igreja de Deus. Então, eu faço parte da Assembleia de Deus. Então, quando alguém diz que pertence à denominação aqui no Brasil, né, denominada Assembleia de Deus, eu falo, eu também sou da Assembleia de Deus. Porque a palavra igreja significa Assembleia de Deus, né, ou Assembleia. E Paulo, para diferenciar das outras assembleias, ele coloca de Deus, né? E não somente as palavras estão ali, santos e escolhidos. Então, a qualificação da igreja, aqui no texto em Corinto, está ligada a Deus e aos santos e eleitos por Deus. Então, veja bem, tanta coisa que nós temos nesses 2 versículos que nós podemos, né, apresentar para nossa congregação em uma simples leitura e tentando deixar o texto falar. Não é tão somente a igreja em Corinto, o povo de Deus, sino que também um grupo santificado. Veja bem, tantas características que Paulo dá à igreja, né? Apesar de todos os problemas que a igreja em Corinto vivencia, ele mostra estas características muito, muito especiais, onde Paulo mostra a essência, o valor, né, o conteúdo do que é uma igreja. A gente muitas vezes olha para as nossas igrejas e nós, do ponto de vista humano, a criticamos, mas olha como Deus vê a igreja de Jesus dessa maneira, né? Sendo uma igreja de Deus, com santificados, eleitos, santos, essa é a igreja de Deus. E isso faz que este grupo seja a igreja de Deus. É precisamente esta ação de Deus que converte esta igreja de homens e mulheres como sendo santa e todas aquelas características já mostradas. Também é importante notar que a santificação de Deus chega às pessoas por meio de Cristo Jesus. Somente pela fé na obra redentora de Cristo pode chegar à santificação ao que forma a igreja. Nós falamos hoje no século XXI muito sobre santidade. Sempre colocamos a santidade como a questão moral.
uma prática moral que muitas vezes se torna um moralismo, uma hipocrisia, uma religiosidade. E como isso se converte em um moralismo, numa religiosidade? Quando nós usamos, eu e você usamos um padrão. O que significa isto? Nós não temos um santificômetro que eu meça a minha santidade com a sua santidade. O nosso padrão é Jesus. Então eu tenho que me medir com Jesus, não com as minhas regras, seja isso ou aquilo. Por quê? Porque o novo nascimento é muito importante enxergar a santificação a partir do novo nascimento. E como aquela criança que vai crescer pouco a pouco e com outra criança terá um desenvolvimento diferenciado. Então podemos destacar que o vocábulo santidade, né, que o vocábulo que traduz por santidade, nunca se usou no Novo Testamento para o indivíduo. Sempre se usou para a coletividade dos crentes, dos cristãos. Eu vou falar aqui algo que mais para frente talvez você vai entender. A sua santidade, o seu esforço, né, não vale muita coisa, ou não vale quase nada para alcançar a santidade. O que vale é a ação de Deus que vai motivar, transformar você para crescer. E isso também vai me ajudar. É aquilo que Paulo vai mostrar como solidariedade na bênção, ou solidariedade na igreja. As suas decisões, o seu desejo de crescimento também influencia o outro. O problema nosso no século XXI é que nós somos extremamente individualistas. E quando falamos de coletividade, de comunidade, nós fugimos dessa realidade. Por ideologias políticas, por nosso conceito político de confundir esta comunidade de Deus com a comunidade como uma ideologia política. Nós somos a nova comunidade, nós somos o corpo de Cristo como igreja. Tudo isso vai ser visto através da epístola. Paulo termina a introdução de sua carta com uma saudação que é característica de todas as cartas. Quando ele faz isso, emprega duas expressões que a igreja de Corinto necessitava, e também nós, urgentemente: graça e paz. São dois vocábulos que têm um significado muito especial. Claro que esta saudação é uma saudação tradicional entre os judeus. Paz. Então, os judeus se saudavam com o shalom. Mas shalom não significa somente ausência de guerra. Shalom significa um estado de espírito contínuo. E Paulo agrega, neste caso, a palavra graça, charis. Né? Paulo agrega, então, agora a palavra, ou a saudação cristã é shalom e charis. Né? Shalom é paz e charis é graça. Então, esta saudação mostra à igreja em Corinto uma demonstração desta necessidade que a igreja e todas as igrejas precisam de graça e de paz. O apóstolo Paulo sabe muito mais que a congregação em Corinto não estava vivendo no espírito do mundo messiânico que foi pregado por Jesus, a era messiânica que Jesus veio a colocar ou estabelecer na vida dos homens na igreja. Então, deixa bem claro aqui, quando nós pensamos em comunidade, nós temos que pensar, para entender melhor, é difícil separar, nós somos a comunidade de Deus e tem a comunidade do mundo. Lamentavelmente, nós temos que nos desenvolver nas duas comunidades, mas a nossa vivência é pautada pela comunidade de Deus. A nossa comunidade de Deus deve influenciar, não ordenar ou perturbar essa comunidade mundana. O que tem que acontecer que essa comunidade mundana, ao ver
o comportamento da comunidade de Deus, ela deseja alcançar o nível dessa comunidade de Deus. E aí que entra, então, o trabalho da pregação da palavra de Deus. Então, a razão pela qual Paulo termina a sua saudação com o desejo de que estes cristãos tenham graça e paz, está diante de tantos problemas que eles vão ou estão vivenciando, que Paulo vai tentar ajudar para que eles vivam a vida em comunidade. E você vai ver que um dos primeiros problemas que Paulo deseja solucionar é a divisão da igreja, né? Os líderes se dividindo. Mas isso será nosso próximo vídeo. Um grande abraço e eu espero que você tenha aproveitado esse estudo, essas explicações, e que você possa alcançar sabedoria de Deus.